quem sou eu. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mônica Bianchi, Alquimia da Consciência. E hoje a frase que vai resumir todo o nosso vídeo é: transformando o medo em realidade. Bom, gente, essa frase vai resumir justamente tudo isso que está aqui no nosso quadro, né? E o que está mostrando aqui no quadro é medo, tristeza e raiva. Esses sentimentos é que controla toda a sua vida. Esses sentimentos é que faz com que a sua realidade fique dolorosa, fique amarga, fique sem abundância. Tudo isso faz com que você se sinta impotente a evoluir, a crescer, a ter um trabalho, a ter uma família, a ter dinheiro. Quando eu falo em medo, a palavra medo, muita gente não entende que o medo tem a ramificação da tristeza. Por que a ramificação da tristeza? Porque quando você está sem trabalho, está sem dinheiro, como é que você começa a se sentir? Triste, amargurado, sem motivação, sem vontade de fazer nada. A outra ramificação do medo é a raiva, gente. Quando a gente está com raiva de algo, ou de alguém, ou de uma situação, faz com que esse medo, essa raiva que a gente tem dentro da gente, reflita fora. E por que isso acontece? Porque tudo que está sendo colocado dentro do seu consciente está transferindo para o seu subconsciente, faz com que o seu medo reative através da sua frequência pessoal. E a sua frequência faz com que você ative tudo aquilo que você não quer para você. Ative o medo, a raiva, a angústia, a falta do dinheiro, a falta de motivação. Faz com que você repita as mesmas situações, comece a sentir peso na sua vida, comece a sentir que sua vida não está mais com sentido para nada nesse mundo. Mas por que isso acontece? Porque quando o medo entra nas suas crenças que estão enraizadas dentro do seu subconsciente, que foi colocado através do seu consciente, o que significa isso, gente? Tudo aquilo que eu passo aqui na Terra, experiências, vivências, eventos, traumas, medos, elas são guardadas dentro do nosso subconsciente. E o consciente sempre vai trabalhar em cima das nossas crenças que estão geradas pelo nosso medo, gente. Então, esse medo, ele faz com que você ou vá para frente ou vá para trás. Como assim, Mônica? Quando o medo, ele é um medo que faz com que você desenvolva algo que você quer desenvolver, ele é benéfico. Mas quando é um medo que te faz paralisar, estagnar, deixar você naquele estado de eu não consigo fazer isso, isso vai dar errado, nada para mim serve. Então esse é o tipo do medo que está bastante enraizado dentro do nosso subconsciente. Mas por que acontece tudo isso? Porque você dá definições aos seus problemas e aos seus eventos. Quando a gente dá definições para eles, é justamente o que eu falei para vocês. Quando eu vou fazer um trabalho, né? Aí esse trabalho eu já começo a dar uma definição para ele. Qual é? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Eita, meu Deus, eu não tenho competência para isso. Então, tudo isso faz com que os seus problemas e o seu evento entrem na frequência do medo, pessoal. E essa frequência do medo, ela trabalha. Foi como eu acabei de falar para vocês. Ela trabalha por quê? Porque você não vai conseguir fazer aquilo que você quer. Você sempre vai se sentir inútil. Você sempre vai se sentir não merecedor. Você vai sempre se sentir incapaz. Então, isso são crenças limitantes que, através do seu hábito, se transformou em seus padrões de vivência. E isso acontece muito na sua resistência, a sua resistência de positivo ou negativo. Quando você está numa resistência, querendo definir um problema, querendo definir
uma vivência que você teve do passado, porque muita gente acha, como eu achava também antigamente, que o nosso passado condena a nossa vida. Na realidade, não é assim que funciona. Eu achava que era assim. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Quando pequena, eu passei por uma situação que me chamaram de burra. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos, né? E eu tive uma pequena agressão e, ao mesmo tempo, tanto verbal como físico. Eu estava num local que essa pessoa estava colocando plantas no jardim. E ela disse: Mônica, vai lá dentro e pega aquele batedor de carne. Eu com 5 anos, gente, eu não sabia o que era batedor de carne. E eu fui até a cozinha, até a gaveta da cozinha, do armário, e peguei uma colcha de feijão. E disse: é isso aqui? Não, não é isso. Aí voltei de novo para a gaveta do armário. E quando eu cheguei lá, eu trouxe, eu não me lembro agora, acho que era um garfo, aqueles garfos que a gente trabalha com churrasco. E levei de volta. É isso aqui? A pessoa já começou a se irritar, já começou a ficar alterada. Aí já, não é isso. Volte lá e pegue o batedor de carne. Isso já me dá um medo, né, com que eu começasse a me paralisar. A criança de 5 anos já começa, eita, vou apanhar, algo tá dando errado. Fui na terceira vez, quando fui na terceira vez, eu voltei, não é isso não, sua burra. E tacou repetindo. Eu voltei e disse que pra ela assim, é isso aqui? Ela disse, não, me pegou pela mão, me levou até o armário, aí foi quando ela disse, não é isso não, sua burra. E tacou o batedor de carne na minha cabeça. Gente, isso me gerou um trauma enorme. Eu chorei durante meia hora por conta disso. Então imagina, além da agressão, ainda tive verbalmente chamada a palavra burra. Então tudo na minha vida começou a entrar em frequência no medo de fazer as minhas coisas. E isso foi me gerando na minha vida o quê? Problemas. Através dos meus eventos da vida. Se eu arrumasse um trabalho, o que acontecia? Eu me achava burra. Se eu arrumasse um namorado, o que eu achava? Burra. Se eu arrumasse amizade, o que eu achava? Burra. Então, é isso que acontece com o ser humano quando ele tem medos guardados dentro do seu subconsciente. Vai entrando numa repetição e vocês não sabem por isso. Então vocês começam a entrar na ramificação da tristeza, na ramificação da raiva. Porque nada começa a dar certo na sua vida. Tudo começa a dar errado, gente. Mas por quê? Porque a frequência que a gente colocou, que colocaram dentro da gente quando criança, pode ser qualquer coisa. Pode ser rejeição, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser injustiça. Tudo que coloca dentro do seu subconsciente, ele vai sempre realizar no seu exterior. Porque tudo que está dentro... Por que foi que eu coloquei isso aqui? Quem eu sou? Justamente por conta disso. Quem eu sou agora? Qual é a crença que está me limitando? Qual é a crença que está refletindo o meu reflexo? Porque tudo que está dentro está refletindo fora. O seu reflexo das suas dores, dos seus medos, das suas raivas, das suas tristezas, está refletindo fora, gente. Por que eu dei o meu exemplo? Porque esse exemplo meu atrapalhou a minha vida durante muitos anos, fez com que eu ficasse estagnada na minha profissão. Qualquer profissão que eu arrumasse sempre dava errado, eu sempre era mandada embora. Por quê? Porque o medo que tinha de ser chamada de ser burra ou de ser agredida pela burrice, porque tinha acontecido isso comigo na infância, fez com que a minha vida se tornasse dolorosa, triste. Então, durante muito tempo, eu me senti uma pessoa assim, amargurada. Como alguém pode estar se sentindo ou por essa situação ou por outra situação que você pode ter passado na infância. Eu dei esse meu exemplo não para vocês ficarem com raiva, mas para vocês entenderem realmente o que o medo faz com a pessoa. Só que aqui tem um pequeno detalhe que nunca foi ensinado pra gente. Eu expliquei o lado ruim do medo, gente. Mas existe o lado bom do medo. Qual? Quando eu descubro tudo isso aqui, eu começo a perceber que o medo está me ajudando.
não está me atrapalhando. Por quê? Quando você tem medo de algo, você diz o quê? Você fica estagnado, fica paralisado. E você não consegue evoluir na sua vida, não consegue expandir, não consegue ter dinheiro, não consegue ter família, não consegue ter nada. E quando tem, você sempre fica em cima do seu cérebro reptiliano, que tem até um assunto que eu expliquei em outro vídeo sobre isso. O cérebro reptiliano, gente, ele trabalha em cima de ou se defender ou de atacar. Então, quando você é criança, você não sabe disso. Você absorve essas dores. Mas conforme você vai crescendo, evoluindo, tendo responsabilidades na vida, então tudo que acontece externo, essa dor que está guardada, o cérebro reptiliano vai começar a trabalhar em cima disso. Quando um chefe briga, você vai ficar com raiva. Quando alguém faz alguma coisa com você, você vai ficar triste. Então, o cérebro reptiliano trabalha em cima disso. E você não sabe. Aí, quando você entende todo esse mecanismo que está aqui na sua vida, que está te gerando tudo isso ao avesso, você começa a entender que o medo, ele veio para te ajudar. Porque quando você entende que você está entrando na frequência, tendo uma grande resistência em cima do seu medo, você começa a entender que o medo, o medo está querendo me avisar. Ele está querendo me mostrar algo que eu não estou enxergando. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender sobre tudo isso, sobre esse mecanismo da minha repetição, do que estava guardado dentro do meu subconsciente, que era minha dor, o meu medo de evoluir, o meu medo de ir para frente, eu comecei a entender que esse medo estava apenas me mostrando que é uma crença que foi criada na infância. E essa crença não faz parte de mim, ela faz parte de outra pessoa que colocou em mim. Porque quando uma pessoa faz isso, essa agressão verbalmente ou fisicamente, não vou justificar o ato. Eu vou justificar para você o seguinte: quando essa pessoa faz isso, porque ela também pode ter passado por consequências na vida que gerou essa raiva dentro dela. Então ela transmite para outras pessoas. E principalmente para as pessoas pequenas, crianças, porque as crianças é o que está mais perto dela. Como a criança não consegue se defender e não sabe pelo que está passando, não sabe por que aquela pessoa está fazendo aquilo, então ela guarda também a mesma situação. Guarda o medo, guarda a raiva, a tristeza, a angústia dentro dela. E quando ela vai crescendo, ela vai refletindo isso na vida. Tudo que está dentro vai ser gerado fora. Bachar ensina demais. A sua vida é o seu espelho. Por que o seu espelho? Porque o que está guardado dentro da gente vai ser refletido dentro do nosso espelho. E o espelho, gente, a gente costuma querer sempre destruir o efeito. O efeito você nunca vai conseguir destruir se você não entender a causa. E a causa é justamente aquela dor, aquele medo que está guardado dentro do seu subconsciente. E que você está vibrando, tornando isso como identidade. E essa identidade está moldando o seu comportamento e fazendo o seu estado de vida. Por que acontece isso? Porque o seu corpo sente tudo que você passou na sua vida. E pergunta para o seu subconsciente se aquele está coerente com o que você está querendo. Coerente com o quê? Com o desejo de ser feliz, com o desejo de ser amada, com o desejo de ser abundante. Aí o subconsciente vai lá, procura descobrir se aquela crença antiga está refletindo em cima do seu desejo, que é o desejo de ser feliz. Aí o subconsciente diz: não, Mônica, você tem uma crença limitante aqui, que é o seu medo que gera a sua tristeza na vida. Então é por isso que a gente não consegue, gente, ter total prosperidade na vida, enquanto a gente não descobrir esse mecanismo que está gerando a nossa vida. Quando a gente descobre isso, fica muito mais fácil da gente entender o porquê tudo está dando errado, o porquê está dando doenças, o porquê está dando falta de trabalho, o porquê está dando escassez. É quando a gente começa a entender, porque a gente está vibracionando, entrando na sintonia daquilo que eu não quero. Outra coisa, gente, se esse assunto
está fazendo grande diferença na vida de vocês nesse exato momento, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que quando vocês estiverem entrando na sua crença limitante, vocês se lembrarem dessa frase e falar ela para vocês. É uma âncora para ajudar. Eu confio em mim, mesmo com medo, e sigo em frente. Então essa frase vai ajudar bastante quando você estiver entrando no medo, nesse looping dessas dores na sua vida. E por vocês saberem disso, vai fazer com que sua vida fique mais leve, mais tranquila. Eu falei sobre as dores, sobre a falta de consciência do que vocês estão passando. Eu agora vou explicar um pouquinho de como é que vocês podem bloquear. Não é bloquear totalmente, é entender e ajudar o seu dia. Quando vocês entendem totalmente que o medo veio para te ajudar e não para atrapalhar, é aí que entra uma pequena palavra que faz grande diferença na nossa vida. Clareza. Ela é muito simples, mas ela é viável, ela é muito produtiva. Porque quando eu tenho clareza de tudo isso que está acontecendo comigo, eu posso, gente, transformar o negativo para o positivo. Quando eu entendo isso, eu passo a entender que do mesmo jeito que as minhas crenças limitantes fez com que eu ficasse estagnada na vida, não fizesse nada produtivo, eu tenho total poder de mudar. Como é que eu tenho o total poder de mudar? Quando eu entendo isso. E tudo que está guardado no meu subconsciente, que foi colocado através do consciente, através das repetições que colocaram em mim, do medo, da tristeza, da raiva, da angústia, eu posso mudar, gente. Eu tenho total poder para mudar. Mas se eu continuar, eu não consigo. É difícil. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Tente. Faça o teste. Não acreditem em mim. Não acreditem nos livros. Não acreditem em nada. Apenas teste. Aí vocês vão ter a realidade daquilo que vocês querem. Vão refletir fora na vida de vocês quando vocês mudam o estado. Quando eu mudo o meu estado de consciência negativa para o positiva, eu consigo mudar toda a minha realidade. Eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso xingar o mundo, eu não preciso me lastimar, dizer, nada presta, todo mundo é ruim, o ser humano é ruim. Quando eu faço isso, gente, eu estou estagnado no medo, entrando totalmente na frequência da tristeza daquelas pessoas. Então eu estou entrando em sintonia, entrando na frequência, sintonizando. É como se fosse um rádio. O rádio, quando você muda de canal, você muda de sintonia. Você vai procurar uma nova frequência. Só que as músicas já existem lá. É você que sintoniza cada música que você quer. Então isso você faz com o seu estado de consciência. Quando eu tenho um estado de consciência de que eu começar a brigar, eu começar a ter raiva, eu começar a justificar, eu começar a me vitimizar, eu estou colocando o quê? Aquilo fora e achando que aquilo é verdade. Mas não é, gente. A verdade absoluta você pode mudar. Porque todo mundo acha que o que está acontecendo externo é uma verdade absoluta. E não é. É mutável. Porque nós somos multidimensionais. É assim que Bashar ensina pra gente. Nós somos multidimensionais quando nós mudamos o nosso estado. Cada hora que você amanhece, você já começa qual o estado que eu estou hoje? É muito bom essa frase. Antes de você se levantar da cama, abra os olhos e diga: qual estado que eu escolho ser hoje? Tristeza? Raiva? Medo? Repetição? Não. Eu quero uma repetição positiva. É assim que a gente faz. Quando a gente tem clareza disso, que é uma palavra muito importante na nossa vida, é quando a gente consegue mudar o nosso estado.
É simples a palavra, mas é muito verdadeira. Então, teste tudo isso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que esse assunto tenha ajudado vocês. Espero que eles tenham aberto um pouco mais a consciência de vocês. Não esqueçam de curtir e também compartilhar, porque tem muita gente que está precisando dessa linda informação para poder se ajudar, para sair da cama, para sair do eu não consigo. E eu vou deixar uma frase aqui, repetir 3 vezes junto com vocês, para que vocês entendam como que a gente pode mudar. Entre pedras, escolha ser força. Repetindo. Entre pedras, escolha ser força. Repetindo. Entre pedras, escolha ser força. Obrigada, pessoal. E tchau, tchau. Até a próxima.